Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. Se você clicou nesse vídeo, é porque você está interessado em saber um pouco mais sobre religião ou porque você já passou por algum processo religioso, enfim. Ou porque você é só um curioso mesmo, né? Tá valendo. Para quem não sabe, eu venho de um contexto religioso, não nasci na igreja, mas me batizei depois de adulta, na igreja, em uma igreja evangélica, e eu permaneci nessa igreja por mais ou menos um ano. Tem uns vídeos aqui no canal que fala lá do comecinho, né? Tudo que eu... Toda a minha trajetória com religião, que aparentemente religião é uma coisa que me persegue, e esse capítulo só se encerra na minha vida quando eu, acho que de tanto ouvir falar coisas e ao mesmo tempo estar vulnerável no momento de vulnerabilidade da minha vida, eu acabo começando a frequentar uma igreja, e lá eu me batizo. Enfim, tem os vídeos do começo aqui do canal falam sobre isso. Vou ver se eu consigo linkar algum vídeo aqui. Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou começar com uma analogia que eu achei maravilhosa, que eu, por um acaso, vi um rapaz falando esses dias, que eu achei assim, meu Deus, assim, não pensei, não me deparei com nenhuma analogia melhor do que essa, certo? A pessoa perguntou para esse rapaz, qual que é a diferença entre religião e espiritualidade? E aí, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu não gosto de roteiro, então eu vou só falando, e também sabe que eu gosto de intuir os assuntos, certo? Esse assunto já tem umas semanas, umas boas semanas, que eu venho pensando se seria de fato uma boa ideia abordar esse assunto. E eu sou muito da inspiração, eu gosto muito da coisa da inspiração, sabe? Não tipo assim, hoje eu vou falar sobre isso, e aí eu venho aqui e me forço a falar sobre isso. Não, eu gosto de falar daquilo que me inspira. Tanto que você pode ver que eu nem posto vídeo toda semana, porque tem semana que você não tá inspirado, e aí eu prefiro não gravar. Então eu vinha pensando se eu falaria sobre esse assunto, e eu gosto de me conectar com o meu higher self, meu eu maior, Deus, centelha divina, o nome que você quiser dar. Eu gosto de me conectar e tentar intuir o que será que seria bom eu falar, né? O que será que agregaria eu falar? Ao longo dessas últimas semanas, eu vinha pensando muito nesse assunto, que é um assunto polêmico, vamos ser, né? Vamos ser honestos, é um assunto polêmico, causa muita polêmica. E tinha horas que eu pensava assim, é isso, eu vou gravar, é isso, eu acho que isso é muito bom, deve ter gente que tá precisando ouvir isso. E aí já tinha momentos que eu pensava, não, calma, mas aí também, né, tem que ver, enfim, resumo da ópera. No vídeo passado, que eu vou deixar linkado aqui caso você queira assistir, que não tem nada a ver com isso aqui, mas a thumbnail do vídeo é eu segurando uma taça e eu falando sobre essa questão de ser chique, de fake it until you make it, enfim. E aí eu falava da beleza, né, de você estar tomando água numa taça e dizia que eu tinha uns copos bem bonitos e que depois eu mostrava para vocês, certo? E aí, hoje, que é o dia que eu ia gravar, que eu decidi que era um dia bom para eu gravar, eu comecei a tentar intuir. Será que eu falo sobre isso? Será que eu falo sobre isso? E aí, de repente, me veio o exemplo, a analogia que eu vou fazer aqui sobre religião e espiritualidade com o que eu tinha falado no vídeo passado, vocês vão entender. Então vamos lá. Foi perguntado a esse rapaz qual que era a diferença entre religião e espiritualidade. E ele diz isso aqui, ó. A religião... Peraí, deixa eu lembrar aqui direito como ele fala. Vamos lá. Ele dizia assim, ó. A religião é um copo d'água. E a espiritualidade é o oceano. Eu achei essa analogia maravilhosa. E aí, como eu estava tentando intuir, me veio assim na hora o exemplo
que o rapaz dava do copo d'água, o que eu havia falado no vídeo passado de um dia eu mostro os meus copos para vocês, eu falei, meu Deus, se isso não é uma sincronicidade, eu não sei mais o que é, né? Então, gente, olha isso. A religião é um copo d'água e a espiritualidade é um oceano. Pensa um pouquinho nisso, pensa um pouquinho nessa analogia. Pensa um pouquinho. O que a gente consegue entender? Eu vou dar a minha interpretação, que eu tenho certeza que foi exatamente o que ele quis dizer. Já tinha muito tempo que, assim, eu não conseguia explicar com palavras a diferença. E essa analogia, para mim, ela explica tudo. Talvez, se você não está num contexto de religião, talvez você não entenda. Então, eu vou dar o meu melhor para explicar da melhor forma possível. Religião é um copo d'água. Espiritualidade é um oceano. Essa água que está aqui dentro, ela está limitada dentro deste copo d'água. Extremamente limitada, certo? Confinado num espaço específico. E é só isso aqui que você está vendo aqui dentro. Aqui, ó. É o que está aqui dentro, nada mais. A espiritualidade é um oceano. Pensa, é um oceano. Não tem a limitação de um copo. Não é só o pouco que cabe no copo. Entende? Então, assim, ó, eu quero acreditar que realmente eu consegui intuir que esse era um bom assunto para falar. E isso não quer dizer que é um assunto que vai agradar todo mundo, porque não vai, né? Nada, nenhum tipo de assunto vai agradar todo mundo. Mas vamos lá. Esse vídeo, presta atenção, esse vídeo é para você que frequenta uma religião, qualquer religião, e não está feliz dentro dessa religião, ou para você que de repente nem está frequentando mais uma religião, uma igreja, enfim, mas os dogmas estão em você e te fazem sentir culpado, te fazem sentir mal. Eu vou repetir. Esse vídeo, olha só, se você tá numa religião, seja ela qual for, independente, e você tá feliz, esse vídeo não é para você. Esse vídeo não é para você. Então, eu sugiro que você saia desse vídeo, procure aí no canal, deve ter algum outro vídeo que vai ressoar com você, mas esse vídeo não é para você. Então, repetindo, esse vídeo é para você que de repente está frequentando uma religião e você não está feliz, você está conflitado com essa religião, você de repente não concorda com alguma coisa que está acontecendo lá, mas você não sabe muito o que fazer. Esse vídeo é para você, tá? E esse assunto é muito complexo. Eu acredito que eu vou ter que dividir esse vídeo em algumas partes, porque tem assunto pra gente tirar disso aí, tá? Então vamos lá. Religião, aquele copinho d'água que, querendo você ou não, te limita. É aquilo ali. É aquilo ali que aquela doutrina te ensina e você tem que estar aqui, ó, dentro desse copinho d'água. Agora eu te pergunto, nós, enquanto seres humanos, com as possibilidades, as capacidades que a gente tem, você realmente acha que a gente foi feito para ficar dentro de um copo d'água? Preso dentro dessa limitação aqui? Isso aqui é o que tem para você? Eu tenho certeza que não. Então, quando eu estava na igreja, eu nasci católica, né? Para quem é católico sabe que a gente é batizado quando a gente é criança, a gente não tem a escolha, né, de se batizar. Fiz primeira comunhão, depois não quis fazer crisma, frequentei durante um tempo, mas aquilo nunca fez sentido para mim. Mas eu sentia uma necessidade de alguma coisa. Eu sentia a necessidade de encontrar alguma coisa. Eu tinha uma busca. Havia uma busca dentro de mim. É quase como assim, eu queria entender quem era aquele Deus que todo mundo falava, quem é esse Deus que todo mundo fala, quem é esse Deus que opera milagres, quem é esse Deus, e por isso que acabou que
eu frequentei muitas igrejas, frequentei assim, visitei, na verdade, né? Frequentei a católica. Para mim, entrar numa igreja católica e nada era a mesma coisa. Aí eu sempre tive amigos muito evangélicos, né? Tanto na escola como no bairro. Então visitei muitas igrejas, porque eu estava nessa busca desse Deus. E aí eu vou entrar com uma frase que eu não sei, tenho a menor ideia de quem falou isso, mas faz sentido total para mim, que é assim, ó. Eu vou modificar um pouquinho essa frase, porque eu vejo Deus de uma forma diferente, tá? Eu já falei aqui no canal, eu não vejo Deus como um homem que está sentado num trono e vendo tudo que a gente está fazendo. Eu vejo Deus como uma força criadora, certo? Então, a frase que a pessoa dizia era assim, ó. Todo mundo nasce com um vazio, né, dentro de si, e esse vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Eu concordo que sim, todos nós temos um vazio, de alguma forma. Uns mais, outros menos, enfim. E esse vazio, ele só pode ser preenchido, eu diria agora, né, com a espiritualidade, de um modo geral. Eu não diria necessariamente Deus. Eu vou explicar o porquê disso. Aproveitando o ensejo, que a minha cabeça já está dando um sacolejo aqui dentro, o meu pensamento é muito acelerado e eu não gosto de roteiro. Então, o que acontece? Às vezes eu estou falando uma coisa e de repente eu pulo para outra e não volto naquela outra coisa e de repente alguma coisa fica no meio sem sentido. Então eu vou pedir um favor. Se por um acaso eu fizer isso, coloca nos comentários para mim, por gentileza, porque eu quero que faça sentido. O objetivo do canal é autoconhecimento e eu realmente quero. Eu não tô aqui para ter. Eu também vou contar essa história, né? Como que esse canal surgiu, da onde veio toda essa questão. Aí já me perdi. Mas tá. A minha intenção aqui não é ter um canal com um monte de inscrito e ficar. Não. A minha intenção aqui é realmente ajudar as pessoas. De verdade. Podem acreditar. Esse canal veio de um lugar de muito transbordo, sabe? Quando eu já não podia mais, eu precisava passar tudo que eu aprendi, vamos por assim dizer, para outras pessoas. Mas enfim, vamos voltar no assunto que a minha cabeça já está fervendo para puxar outros assuntos e eu já me perdi sobre o que eu falava. O vazio. Então, como dizia lá a pessoa, que eu não tenho ideia de quem seja essa pessoa, eu consumo muito conteúdo aqui no YouTube. Ele dizia que todo indivíduo, todo ser humano vem com um buraco do tamanho de Deus, né? Ou seja, em tese o que ele estava querendo dizer, de acordo com o contexto, era: não adianta você tentar preencher com nada. Esse vazio que você sente aí é Deus. Você precisa colocar Deus aí. É o buraquinho certinho de Deus e acabou. Beleza. A minha versão seria, sim, concordo, porém, eu substituiria Deus pela palavra espiritualidade. Vamos lembrar que a espiritualidade é um oceano. Eu, Silvana, particularmente, até o momento, eu não sei como expressar. Eu poderia procurar no chat GPT ou enfim, e falar bonitinho aqui para vocês, né? Mas eu prefiro mais ali na essência. Então, assim, com as minhas palavras, eu não consigo necessariamente te definir exatamente o que seria espiritualidade. Não sei. Eu realmente não sei. Eu sei para mim, eu consigo sentir isso, sabe? Mas eu não sei passar. Quando eu saí da igreja, ou seja, quando eu saí do copo d'água limitado, eu comecei a explorar uma série de coisas. Uma série de coisas. Dentro do assunto espiritualidade, existem tantas coisas a serem exploradas que eu acho que eu não teria. Eu não tenho como definir isso para vocês. Ainda não, talvez um dia eu consiga, mas enfim, o oceano, né? Quando eu saí da igreja, ou seja, quando eu saí do copo d'água, eu encontrei um oceano de possibilidades, aonde eu podia experimentar tudo sem culpa, sabe? Tudo sem culpa, sem aquela coisa dos dogmas, certo? Então vamos lá. Se você. Eu acho que a gente está aqui na vida para experimentar, certo?
experimentar, independente do que seja. Sabe por quê? É com erro que a gente aprende. Tem uma coisa que eu particularmente penso a respeito de religiões, né? Que eu não lembro se isso foi uma coisa que eu tava conversando, tem uma amiga que a gente fala bastante disso, sabe? Eu não sei se foi alguma conversa que a gente teve, que a gente chegou nessa conclusão, ou ela que me falou. Eu realmente não me lembro, tá? Realmente não me lembro. Mas basicamente, sabe a pirâmide de Maslow? Eu vou colocar uma imagem aqui em algum lugar para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu não tenho a pirâmide decorada na cabeça, mas basicamente, se você for estudar, e aliás, uma coisa que eu tô para falar com vocês, que é o seguinte, um hábito bom de você criar é pesquisar, tá? Como todo hábito, leva um tempo até você fazer daquilo um hábito de fato, certo? Seja curioso, pesquise, tá? Seja curioso e pesquise. Tudo, significado de palavras, conceitos, pesquise, para você poder ter um repertório mais interessante. Então agora, para a gente começar o hábito aí, vai pesquisar sobre a pirâmide de Maslow, caso você não conheça. Mas basicamente, na minha cabeça, de novo, eu não me lembro de onde veio esse conceito. Se foi de uma conversa com uma amiga, se foi ela que falou, eu realmente não me lembro. Mas basicamente, o que me parece com algumas religiões é que elas conhecem o conceito da pirâmide de Maslow e elas vão ali atacando em cada um daqueles pontos, sabe? Ou pelo menos em alguns daqueles pontos, justamente para que a pessoa não chegue no topo da pirâmide, certo? Se você não está entendendo o que eu estou falando, pausa esse vídeo, vai pesquisar sobre a pirâmide de Maslow e talvez você ainda assim, você não consiga entender meramente pelo seguinte, talvez se você não passou por uma experiência religiosa, entendeu? Eu consigo ver isso porque eu consigo ver de dentro, entende? Eu consigo ver de dentro isso, sentir o que eu vi lá dentro da igreja, entendeu? Até babei aqui, desculpa. Então, assim, por exemplo, as igrejas, elas querem controlar uma questão sexual, certo? E, gente, um indivíduo, como é que eu posso explicar isso, né? Sem ser profissional em nenhuma das áreas às quais eu vou tocar aqui. Sexo é algo necessário na vida de um indivíduo, é algo natural e necessário. Mas a igreja, e isso tá lá na pirâmide de Maslow, tá? Mas a igreja, ela quer tesar a pessoa nesse aspecto. Então, assim, ó, pra mim, é meio que de caso pensado, sabe? Porque tem coisas ali que se você... necessidades básicas do indivíduo, se você tesar ele nisso... Por exemplo, se você tesar a cabeça já louca, se você tesar ele nisso, ele vai ficar comprometido e ele nunca vai chegar na sua plenitude, lá no topo da pirâmide, certo? Então, assim, para mim, tem alguma coisa a ver. E aí vamos falar da questão da grana, que de certa forma também está na pirâmide de Maslow. Na igreja também tem essa coisa, né? Então, assim, ó, proíbe-se o sexo, demoniza-se o sexo, sendo que se você parar para pensar, eu só tô aqui falando com você porque em algum momento dois adultos decidiram fazer sexo. E eu nasci. E você é a mesma coisa. E sua mãe é a mesma coisa, seu pai é a mesma coisa, e o mundo é a mesma coisa. Ou seja, uma coisa que tem o poder de criar tudo que existe enquanto, enfim, ser humano, animal. Uma coisa que tem o poder criador, a igreja, de um modo geral. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo a todas as igrejas que fazem isso. Ela quer demonizar aquilo ali. A coisa básica da vida, ela quer demonizar. Sabe aquela piada bem tosca que as pessoas falam assim, não sei o que, tá de mau humor, sua mulher dormiu de calça jeans? Por quê? Porque o indivíduo, quando ele não tem isso, que é natural, ele fica diferente. Está faltando alguma coisa ali,
certo? E aí, eu espero que tenha ficado claro, tá? Na minha cabeça não ficou muito claro, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não entender, coloca aqui nos comentários que eu tento explicar. De novo, na pirâmide de Maslow, em relação à grana, que é uma coisa que a igreja condena também, né? Então, assim, dificilmente, tá? Você vai ver gente muito rica nas igrejas. E eu tenho uma opinião sobre isso. É a minha opinião, meramente. Não sou dona da verdade, não tenho como responder pelo mundo inteiro. Vou responder por mim, tá? Eu acho que isso não é à toa. Porque conforme, assim, o que eu vou, deixa eu ver se eu consigo dizer, se eu consigo explicar o que eu quero dizer. O vídeo já tá ficando um pouco longo, eu acho que eu vou encerrar, vou terminar de explicar isso aqui, vou encerrar e a gente continua no próximo vídeo, tá? Esse assunto fritamente de qualquer um. Pessoas ricas chegaram onde elas chegaram, ao contrário do que muita gente fala, porque é rico porque é desonesto, porque é rico. Não, isso não tem nada a ver isso aí. Isso aí é coisa que colocam na nossa cabeça e a gente fica com isso na cabeça e a pessoa que tem isso na cabeça esquece, ela nunca vai ficar rica. O que me leva a pensar que esse ditado aí, vamos dizer, né? Isso não é à toa, né? Isso veio de algum lugar meio que propositalmente, não sei. Ai, gente, esse mundo eu vou te falar, viu? Quem já saiu da Matrix já percebeu, já entendeu isso. É de arrepiar as coisas que você pensa que podem ter sido plantadas em algum momento na humanidade para que aquilo fosse, sabe, espalhado daquela forma e nós, enquanto sociedade, nos comportássemos exatamente como a gente se comporta enquanto sociedade. Enfim, eles tiveram sucesso, enfim, na tentativa deles. E eu falei tanto que eu me perdi de novo. Gente, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo está ficando muito longo. É um assunto muito delicado. Desculpa, eu não concluí o último pensamento, porque realmente me fugiu aqui. Infelizmente, eu tenho esse pensamento acelerado, uma coisa vai atropelando a outra, e é difícil também tentar explicar tudo que eu tô tentando explicar aqui, que eu tô vendo de dentro de mim, tentando passar esse ponto de vista, essa forma de ver para vocês. Então, assim, a gente continua no próximo vídeo, tá? Desculpa realmente eu parar assim abruptamente, é porque realmente eu me atrapalhei. Então, assim, a gente termina por aqui, a gente continua no próximo vídeo. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigada de coração. Manda esse vídeo para alguém que você acha que tá precisando ouvir isso. Tem muito mais, tá? Nos próximos vídeos tem muito mais coisa, mas muito mais coisa mesmo. Então, assim, se você acha que alguém tá na religião, tá em alguma religião, frequentando alguma igreja, tá conflitado, tá se sentindo culpado, que é bem típico de algumas igrejas, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela aliviar o coraçãozinho dela. Manda esse vídeo para essa pessoa, tá? Então a gente continua no próximo vídeo. Muito obrigada a você que ficou até o final. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Pessoas que você acha que possam estar precisando ouvir essa mensagem, tá bom? Muito obrigada. A gente continua no próximo vídeo.